São 10 horas e mais 13 minutos. Vai seguindo pela rádio São João del Rei, nesta manhã de sexta-feira, o Jornal das 10, cobrindo toda a região do Campo das Vertentes e pela internet para Minas, para o Brasil e para o mundo. O Jornal das 10 tem o prazer, a alegria de receber nesta manhã de sexta-feira o Oswaldo Augusto de Rezende, acompanhado do Humberto Rezende, que é professor universitário e que mora em Belo Horizonte. Enquanto isso, Oswaldo Augusto de Rezende é de Ritápolis, da antiga e sempre lembrada Santa Rita do Rio Abaixo. Oswaldo, muito obrigado pela sua presença, bom dia. Bom dia, Geraldino. Muito obrigado por você ter me convidado e participar do seu programa. É um prazer. Prazer é todo nosso em recebê-lo. Um abraço, muito obrigado à presença do Humberto Rezende. Bom dia. Muito bom dia, muito obrigado por estar aqui. É isso aí. Muito bem. Eu gostaria de saber quando é que será feito o lançamento deste livro. Aqui no livro está escrito Perdi o Bucal e ganhamos a Bianca. Não, Bicanca. Exato, Bicanca, isso mesmo. E outros causos de Santa Rita do Rio Abaixo. E na capa aqui tem alguns nomes interessantes. Brumado, que eu conheço, fica próximo de Caburu, que é hoje São Gonçalo do Amarante. Tem também aqui, ó, Prainha, Glória, que são povoados que pertencem a Ritápolis. Gostaria de saber como foi que surgiu esse projeto e por que o nome Perdi o Bucal. A primeira pergunta para o Oswaldo. Começar pelo início do livro, falando do meu pai. Meu pai me contava os causos de Santa Rita do Rio Abaixo, da antiga fazenda do Tanque. Lá ainda tem a fazenda, mas trocaram até o nome. E eu contava para eles, para os filhos, os causos, repetia os causos que meu pai contava. E todos três, eu tenho 3 filhos, graças a Deus, Humberto foi que mais me incentivou a escrever o livro, os causos. Eu achei que eu ia escrever o livro e ia ficar guardado lá no meu estante. Mas não, quando ele chega lá com esse livro desse tamanho aí, com esse auê que eu não estou nem entendendo o que está acontecendo comigo. Muito bem. Agora, Humberto, por que o nome Perdi o Bucal? Bom, esse é o nome de um dos causos que o meu pai, né, o Oswaldo, que é o autor do livro, ele é muito conhecido em Ritápolis como Bicanca. E aí, o causo central, né, Perdi o Bucal e ganhamos o Bicanca, é onde vai contar exatamente a origem desse apelido, né? Que aí a gente não revela publicamente, a pessoa lê o livro mesmo, lê esse causo. Porque se você for contar agora, ninguém vai pegar o livro. Ninguém vai pegar o livro, né? Não sabemos, né? Mas assim, o nome é exatamente porque é uma questão central da personalidade do autor, né? A gente tem o Oswaldo e o autor muitas das vezes é o Oswaldo e muitas vezes é o Bicanca, né? Nessas questões que a gente vai levantaria um pouco mais na parte da literatura, né? Muito bem. Agora eu gostaria de saber por que essa capa com o nome de algumas localidades, que inclusive não é nem de Ritápolis, é o caso aqui de São Gonçalo do Amarante, né? Antiga vila de Caburu, e também do Brumado. Bom, esse aqui é uma carta feita pelo Vicente Dutra em 1957, que é a carta de Santa Rita do Rio Abaixo, da vila de Santa Rita do Rio Abaixo, né? E aí a gente optou por poder colocar aqui porque vários desses locais aqui que estão na capa são locais dos causos que meu pai conta. Tem vários aqui, na Fazenda do Paiol. Todos foram inseridos no livro. Alguns eu já tive que retirar porque eram muitos causos, né? Deve ter retirado uns 30 dessa primeira coletânea para um próximo volume, né? Porque senão ele ia ficar muito grande. A gente já está com 224 páginas aqui, é um número bom de causos, né? Vocês tiveram algum apoio cultural para poder confeccionar essa obra? Não, o nosso apoio é das próprias pessoas interessadas em conhecer a obra, né? A gente fez uma pré-venda, nós já vendemos um número significativo de exemplares, né? E isso já foi o incentivo. E a própria família também, nós bancamos a impressão dos livros, para a gente ter realmente uma obra que seja muito maior do que a nossa própria vida, né? Que seja uma obra para a cidade e toda a região. Muito bem. Agora, essa obra foi confeccionada em Belo Horizonte? Eu fiz a edição dela, né?
mora em Belo Horizonte, fiz a edição dela lá. Ela foi impressa uma parte em Belo Horizonte e uma parte em Juiz de Fora. E quanto tempo durou para poder concluir a obra? Caramba, o papai começou a escrever no final do ano passado, né, pai? Foi. Final... Bom, essa obra está sendo gestada há muitos anos, que há 20 anos atrás, um pouquinho mais de 20 anos, quando a minha filha nasceu, eu peguei para ele e falei, pai, toma aqui um caderno todo bonitão, escreva seus causos. Ele falou, por quê? Falei, porque eu quero que o senhor escreva. Então ele levou 20 anos para poder começar a escrever. Foi gradativamente. Aí a partir do final de 2022 e 2023 ele foi escrevendo isso à mão. E aí de agosto para cá eu estou transcrevendo e fazendo a edição e aí ficou pronto o livro. O senhor esperava enviar essa obra? Não, estou te falando aqui, eu achei foi uma que surpresa. Foi, realmente, eu achei que eu ia fazer um livro para ficar guardado as memórias do meu pai. Mas quando ele chega lá, ontem ele ainda chegou com uma caixa enorme com esses livros. Graças a Deus, sou muito feliz, muito tranquilo, muito feliz. Agora, o lançamento será amanhã, Humberto? Isso, vai acontecer lá no Cine Teatro Pio XII, em Itápolis, é o teatro da cidade, que fica ali bem no centro da cidade, a partir das 18 horas. Vai ser o lançamento do livro lá, vai ter ele contando alguns causos. Com direito ao autógrafo? Com direito ao autógrafo. Ele já está autografando lá o pessoal que já fez a pré-compra lá, então para amanhã a gente está esperando lá um número bem legal de pessoas. Além de professor, você é também cineasta. Isso, exato. Da Universidade Federal? Não, eu trabalho na FUMEC. FUMEC, Belo Horizonte. Belo Horizonte, exatamente. Qual a importância para você essa obra? Antes de ser, assim, ao mesmo tempo que eu sou cineasta, né, eu também sou especialista, mestre em estudos culturais. Eu acho que uma obra desse tipo, ela não é importante somente para mim quanto filho, né, mas também como um processo de catalogar um tipo de memória. Que é o mais importante. Que é o mais importante, que vai ser muito além da nossa própria existência. Isso vai passar as nossas vidas, né? Mesmo que fique esquecido em algum canto de alguma biblioteca, daqui 100 anos a gente espera que esse livro alguém ainda pegue e vai saber de histórias que meu pai conta do final do século XIX, que o meu avô contava para ele. Então, ao mesmo tempo que o causo, ele é um pouco piada, um pouco história, muita cultura, imaginação, ele é um registro cultural de um imaginário de um povo. Isso talvez seja a parte mais importante que uma obra como essa, que às vezes nem o autor tem noção disso, porque é da cultura que a gente vive, né? Mas como eu consigo fazer as duas coisas, viver e observar de fora, isso é uma das coisas talvez mais importantes do livro como esse tipo. Então essa obra ela é rica de muitos detalhes, de muitas curiosidades. Vale a pena ter acesso a esse livro. Vale sim. A gente está fazendo algumas notas de rodapé, falando algumas questões de relação cultural, por exemplo, tem um causo que meu pai coloca aí que provavelmente era de um ex-escravo, tem um causo de um escravo. Você não pode contar tudo, não. Tem 165 causos. Dá para contar alguns se for necessário. Muito bem. Agora, aproveitando a sua oportunidade, aliás, uma oportunidade muito simpática, a presença de vocês dois enriquecem a redação do Jornal das 10 para os nossos milhares de ouvintes que estão nos acompanhando, inclusive a audiência total lá na sua terra natal, né? Que é Itápolis, Prainha, Penedo, Redondo, Restinga. Toda aquela área lá. Eu gostaria de saber o seguinte, você está com quantos anos de idade? Eu tenho 44. Com 44 anos. Você espera ainda voltar, ler Santa Rita do Rio Abaixo? Totalmente. Eu acho que uma das grandes maravilhas que tem em Minas Gerais são esses nomes compostos grandes, né? São João del Rei, era Santa Rita do Rio Abaixo. É uma sensação de pertencimento, né? Então, e aquilo que eu comentei até ontem, a região ali é da mesma época que de São João del Rei, do início do século XVIII. Então, Itápolis foi chamado de Santa Rita do Rio Abaixo quase por mais de 200 anos. É Santa Rita do Rio Abaixo, não é Itápolis. Exatamente. Apesar de, sim, é um nome que a gente gosta, né? Simples, mas esse polis me incomoda um pouco. Eu preferia que fosse Santa Rita do Rio Abaixo. Foi trocado em 1957? Não, 62. 1962? Se não me engano. Você não deve se lembrar, porque você é novo, mas o Oswaldo deve lembrar. Isso aconteceu... Foi feito algum plebiscito para mudar o nome? Fizeram uma reunião lá nesse salão, foi discussões, né,
Por que não ficar Santa Rita do Rio Abaixo? Aí alguém falou, você vê na placa de carro, fica muito grande, colocar aquela coisa. Fui errado, porque Conceição da Barra de Minas está lá. Mesmo tamanho, praticamente as palavras. Está lá abreviado, Conceição está C-O-N, ponto. Conceição da Barra de Minas, né? O outro nome lá, que eu não sei quem é que botou o nome de Casterita, segundo informações de alguns estudiosos, é de que lá tinha algumas minas, né? De Casterita. Então, trocaram o nome também, mas foi na época que foi trocado de Ritápolis, né? Acho que eu tenho um pouco antes, que esse mapa que é de 57, e nele está escrito Casterita. Um pouco antes até. O de lá, né? Um pouco antes. Não tem a data, mas certamente é. Agora aqui no livro, isso aí é relatado aqui no livro também, né? Ou não? O que você fala? Esse de nome. O que é interessante do caos? O caos não é a história acadêmica. Ah, tá. Mas, por exemplo, tem um detalhe interessantíssimo que um caos que o papai conta lá, que é do churrasco da emancipação. Né? É muito interessante mesmo. Porque no dia da comemoração, né? Fizeram o churrasco para. Quando ela virou município, virou cidade. Saiu de vila e virou cidade. Ah, tá. O senhor estava nesse churrasco? O que aconteceu, pai, depois lá no seu bar? Eu era comerciante, eu estava no comércio, do outro lado do centro lá, né? E acabei vindo, mas eu não frequentei o churrasco, eu nunca gostei muito assim de muito tumulto, entendeu? Mas aconteceu muito, acho que pode contar? Pode. Conta o caos do Laudimiro aí. Falaram lá. Só uma pincelada. Pode contar esse caso. Falaram lá que houve muito de desvio de carne do churrasco, entendeu? Aí o Laudimiro, que bebia muita cachaça, aí começou a falar para a rua lá. Né? O Valmir roubou carne do churrasco. E lá no meu bar. O Laudimiro estava lá, já tomando Falou no seu bar, o senhor era muito conhecido, a cidade inteira ficou sabendo. Fica sabendo, mas aí dividiram a carne. O Laudimiro chegou lá pro ladrão. Você roubou carne do churrasco. O Valmir tinha um estupinho muito curto. Repete isso, seu homem. Fala que eu roubei uma grama de carne lá. O Laudimiro, mas é ladrão mesmo. Aí foi aquela briga feia. E pau quebrou. E eu sozinho para separar os dois. Está vendo? Relatei isso aí no livro. Muito interessante. Quantos casos interessantes, você vai gostar. O interessante é o seguinte, a história vai contar do plebiscito, de quantos votos, aquela coisa toda. O caos conta como as pessoas vivenciaram essa experiência. Né? Provavelmente a questão de um possível roubo de carne, isso não ia aparecer na história. E nem de uma briga de bar entre um bêbado e o senhor que cuidou do churrasco. Não, quase matou um ao outro. Aquele churrasco que foi. O Valmir quase matou o Laudimiro. E depois que o Laudimiro apanhou, o senhor separou a briga? O que o Laudimiro falou? Ele saiu esvoando o sangue no nariz, mas é ladrão mesmo, mas é ladrão mesmo. Bem, eu agradeço a presença de vocês, né? Oswaldo Augusto de Rezende, uma presença muito simpática. Muito obrigado, é uma honra para mim ter essa oportunidade de entrevistá-lo e falar dessa obra que é riquíssima, que quem ter acesso vai gostar desses causos, né? Perdi o Bucal. E agradeço imensamente também o seu filho, o professor, o cineasta Humberto Rezende, e ratificando o lançamento do livro amanhã lá na nossa querida Santa Rita do Rio Abaixo. Santa Rita do Rio Abaixo, né? Vulgarmente conhecido como Ritápolis. Amanhã, a partir das 18 horas, lá no Cine Teatro Pio XII, lá no centro da cidade. Parabéns, muito obrigado pela presença. Obrigado, e um Feliz Natal para vocês. E leve um abraço para aquela população tão simpática de Santa Rita do Rio Abaixo. Os Gabirobas. Os Gabirobas, exatamente. Muito obrigado, Geladinho. São 10 horas e mais 27 minutos.